O aumento da produção e do consumo de novos materiais a partir do desenvolvimento tecnológico tem ampliado a capacidade dos seres humanos influenciarem o ciclo geológico da Terra, tornando-nos capazes de alterar irreversivelmente esses processos. A poluição, encontrada especialmente no ambiente marinho e ocasionada em grande parte pelos materiais plásticos, pode alterar até mesmo os cenários de fauna e de flora do ambiente terrestre. É o que sugere um artigo publicado por cientistas da Universidade Federal do Pará e de outras instituições brasileiras no periódico Marine Pollution Bulletin, da plataforma Science Direct. O estudo relata a ocorrência de rochas idênticas às naturais, mas compostas por plástico no Parcel das Tartarugas, região da Ilha da Trindade, uma ilha vulcânica localizada a 1.140 quilômetros de Vitória, Espírito Santo, e administrada pela Marinha do Brasil. O local é uma importante reserva marinha do Atlântico Sul e uma unidade de monumento natural brasileiro. As rochas constituídas por plástico foram identificadas próximo à maior região de ninhos da tartaruga verde, Chelonia midas, e de recifes de caracóis marinhos do Brasil. Pertencente à chamada Amazônia Azul, a ilha é habitat natural de aves marinhas e alberga um ecossistema frágil e único, que inclui espécies endêmicas de peixes e diferentes conjuntos recifais. Ao analisar as amostras colhidas na Ilha da Trindade, encontraram um novo tipo de rocha plástica, a plastistone. Até então, a literatura científica conhecia apenas 2 tipos de pedras formadas por plástico. O primeiro deles, o plastiglomerado, foi observado pela primeira vez em 2014 nas praias de Camilo, no Havaí. É formado por uma mistura de fragmentos de rochas, sedimentos, areia e conchas, tudo aglutinado pelo plástico derretido. O segundo tipo é o piroplástico, descrito cientificamente pela primeira vez em 2019, em praias do sudoeste da Inglaterra. Trata-se, nesse caso, de fragmentos menores de outros tipos de rochas plásticas que sofreram erosão. Os plastistones, por sua vez, são rochas compactas, homogêneas e formadas quase inteiramente por plásticos, com poucos sedimentos soltos. A grande novidade da pesquisa foi não apenas ter descoberto essa nova categoria, mas ter encontrado os 3 tipos de rochas plásticas numa mesma praia. Para os geólogos, essa é uma informação importante. Isso significa que os 3 tipos são correlacionáveis. Eles podem ser formados no mesmo ambiente, ainda que se comportando de formas diferentes. As rochas plásticas, até então, haviam sido descritas só no hemisfério norte. Os achados em Trindade contribuem para uma visão globalizada do processo de poluição dos oceanos. Todos os outros estudos desse tipo foram feitos em praias de fácil acesso para pessoas e, consequentemente, para o lixo. Essa é a primeira vez que rochas assim são encontradas num local tão distante. Objetos plásticos já foram encontrados em praias, ilhas remotas, montanhas, regiões polares e até nas profundezas oceânicas, mas só agora estão sendo identificados como parte estrutural do planeta, graças ao ser humano. Esse tipo de material começou a interagir na composição da Terra no ciclo geológico. A ação humana está começando a ficar registrada no ciclo sedimentar da Terra. Isso significa que no futuro os geólogos poderão encontrar rochas compostas por lixo. É um material que nunca existiu na história natural da Terra e que a gente produziu e espalhou. Os cientistas mostraram também como sedimentos das praias estavam incorporando materiais como tampinhas de garrafa de metal,
pregos de navios e brincos plásticos. Esse novo tipo de rocha, formado por materiais diversos, foi batizado de antropoquina. Nesse caso, os cientistas notaram que os sedimentos de areia e conchas se aglutinavam com os fragmentos de plástico e metais, por meio de reações químicas. No caso da descoberta da Ilha da Trindade, o plástico derretido era o elemento que unia todos os fragmentos. Os achados da pesquisa brasileira situam um homem como um agente geológico ativo, em um processo que até então era considerado natural e alheio à humanidade: a formação de rochas. É uma mudança importante de paradigma e também impressionante, considerando que materiais plásticos produzidos em larga escala só começaram a se disseminar nos últimos 70 anos. Em dezembro de 2022, um grupo de trabalho com cientistas do mundo inteiro defendeu a ideia de que a Terra já entrou num novo intervalo de tempo geológico, o Antropoceno, que significa a época dos humanos. O consenso da comunidade científica há muitas décadas ainda é de que vivemos o Holoceno, era geológica que começou com o término da última grande era glacial, quase 12 mil anos atrás. Mas esse consenso tem sido posto à prova, à medida que mais e mais estudos demonstram a ocorrência de mudanças planetárias induzidas pela atividade humana, como o aquecimento global e a proliferação de lixo plástico e concreto pelo mundo todo. Essas amostras de incorporação do plástico com o ciclo geológico reforçam a ideia desses cientistas e trazem mais uma evidência de que o ser humano tem sim modificado o planeta em grande escala. Os impactos geológicos causados pelos humanos já são sentidos hoje por animais marinhos. Plastiglomerados e plastistones sofrem erosão e geram piroplásticos, que são menores e se acumulam nas praias, inclusive no fundo de ninhos de tartaruga, já que muitos desses piroplásticos são leves, e esses pedacinhos continuam se erodindo até virarem microplásticos. Os recifes de corais da Ilha da Trindade, onde foi feita a pesquisa, também começam a se adaptar à sua nova realidade. O microplástico é gerado durante o longo processo de decomposição do plástico, que pode durar mais de 100 anos. Ao longo do tempo, micropartículas se desprendem de cortinas, móveis ou qualquer outro objeto feito de plástico. Por serem muito pequenas, elas ficam em suspensão no ar, onde podem se juntar a outras micropartículas de poluição, de patógenos e etc., podendo ser inaladas. Os microplásticos já foram encontrados na vida marinha, no leite materno, na placenta humana, no sangue humano, em fezes de crianças e adultos, dentro de plantas. Infelizmente não há limites, só expansão. As ocorrências mostram que o impacto humano, assim como os seus resíduos, estão tão presentes no meio ambiente que começaram a influenciar processos antes considerados essencialmente naturais, a exemplo da formação de rochas. Ao longo do tempo geológico, os principais agentes transformadores dos registros da Terra eram naturais. Por exemplo, processos tectônicos e mudanças climáticas. No entanto, a ação humana nos tempos atuais está tão penetrante que está modificando o planeta de forma mais acelerada do que os processos naturais. O processo de formação de uma rocha a partir da poluição marinha é rápido e depende de 3 etapas, nos quais o ser humano atua como principal agente geológico: disponibilidade de lixo plástico no ambiente marinho ou costeiro, arranjo e deposição do lixo em um local da praia, que ocorre quando as pessoas juntam lixo a fim de descartar ou fazer fogueira, e aumento da temperatura do ambiente por meio de fogo, que derrete o plástico, que interage com os sedimentos da praia formando cimento plástico e, consequentemente, essas rochas. Devemos entender
de que modo estamos impactando o sistema terrestre atual e buscar soluções para amenizar e construir um futuro geológico em harmonia com os sistemas naturais, porque quando destruímos o meio ambiente e suas diversas formas de vida, estamos comprometendo nosso próprio futuro e o das gerações futuras. A saúde do planeta é fundamental para nossa própria sobrevivência, já que dependemos dos recursos naturais para viver. Além disso, a degradação ambiental afeta a qualidade de vida, a economia e a segurança das comunidades locais e de todo o mundo. É importante lembrar que todas as formas de vida estão interligadas em um ecossistema complexo e interdependente, e a perda de uma espécie pode ter um efeito cascata em todo o sistema. Devemos ser conscientes de nossas ações e buscar formas sustentáveis de viver em harmonia com o meio ambiente. A mudança começa em cada um de nós e juntos podemos fazer a diferença.